Cecília Meirelles defende que a esquerda dá gás à extrema-direita ao criticar a ação policial no Martim Moniz e diz que as operações Stop são um mato nas rotundas entre cidades. Filipe Luís diz que o PS deixou cair a máscara com o apoio à moção de censura apresentada pelo Chega na Madeira. Jorge Silva Carvalho considera prematuro falar de uma intervenção de Portugal no contexto eleitoral moçambicano, mais ainda tendo em conta o passado colonial. A estes temas juntamos na rúbrica Papel Selado uma proposta para salvar a África do terrorismo. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Pedro Tadeu e comigo, Paula Cardoso. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma emissão dos comentadores. Vamos começar por uma operação policial que o Governo resolveu lançar durante as próximas semanas, que começou pelo bairro Martim Moniz, em Lisboa. Cecília Meirelles, sobre este assunto, tem algo a dizer. Em que há operações, anunciada como foi anunciada. País em que há operações stops da AT, há operações stops da AT nas rotundas, entre cidades. Portanto, operações destas são operações que foram anunciadas como esta foi, publicitadas como esta foi, sobretudo porque tendo um alvo específico de uma parte da população, essas não existem. Com essa frequência. Uma parte da cidade que não está acima da lei. Que eu acabei por não conseguir. Mas ninguém acha que alguma parte seja acima da lei. Pelos vistos acha, porque se acha que a polícia lá ir é discriminatório, ninguém disse acha que estão acima da lei. Ninguém disse isso. Este tipo de operação parece-lhe que é uma cedência à extrema-direita, como defendeu aqui a Catarina Martins? Não, não me parece. Parece-me que o que alimenta e muito a extrema-direita é haver pessoas que acham que qualquer ação fora de determinados territórios, de determinadas cidades, são absolutamente proibidas, como se determinados territórios estivessem acima da lei. Quem é que Para mim, isso, o Martim Moniz, a Avenida de Roma, o Marquês de Pombal, Alcântara, Alcabidez, estão todos debaixo da mesma lei. E, portanto, há momentos em que a polícia, a autoridade tributária, a autoridade para as condições de trabalho vão aos sítios e fazem inspeções e fazem fiscalizações. Pelos vistos fizeram uma em Lisboa, como fizeram outra no Porto, como já fizeram muitas, como onde fazer muitas, em determinados sítios e em qualquer sítio. Eu acho que isto é absolutamente normal e natural. E pôr aqui uma carga discriminatória e, sobretudo, querer ler aqui uma atitude de perseguição ou persecutória é precisamente por isso, e é precisamente isso que dá gás à extrema-direita. Operações na Avenida de Roma, operações policiais na Avenida de Roma, não lembro assim de nenhuma. E vivi lá uns tempos, mas enfim. Paula, o que tens a dizer sobre este assunto? Olha, eu também não conheço nenhuma, pelo menos nunca testemunhei, nem sequer no Marquês, e já fui muitas vezes ao Marquês, sobretudo em alturas de celebração, mas enfim. É uma bela rotunda, é uma bela rotunda. Quem está a capitalizar o tema da imigração associada à criminalidade, portanto, a moda da extrema-direita, é o governo. Portanto, não foi a esquerda que batizou esta operação de Portugal sempre seguro. E os nomes importam. E apresentou esta campanha, esta operação, como uma iniciativa para aumentar a percepção de segurança no país. Portanto, tendo em conta o aparato da ação desencadeada no Martim Moniz, que, como sabemos, tem uma forte presença de população imigrante, é evidente que uma campanha que se propõe a aumentar a segurança e visa especificamente essa zona da cidade, tem subjacente a ideia de que a mesma é percepcionada como insegura. É essa a mensagem que fica, é essa a mensagem que passa. O governo bem pode argumentar que essa leitura é abusiva, que não faz sentido, enfim, que não há uma política de caça ao imigrante, mas esta associação da imigração à criminalidade não vem de agora, ela foi usada na campanha eleitoral. Portanto, agora dizer que essa não é uma política, que essa não é uma ideia que está na prática do governo, para mim não cola. E depois também acho interessante observar como a percepção e os sentimentos mobilizam tanto este governo, enquanto as constatações parecem valer pouco. Os problemas que nós temos no país, nomeadamente nesta área da imigração, com os processos de regularização que estão, enfim, que já assumiram proporções bastante alarmantes, que estão a ser agravadas pelo fim da manifestação de interesse. Toda esta situação, que é concreta, não tem merecido uma intervenção enérgica, do meu ponto de vista.
Então, a política para as migrações parece estar focada na criminalização e na expulsão, numa tentativa de expulsão, até porque isso é dito, quem for apanhado numa situação indocumentada, a única solução é ser afastado. Portanto, não há aqui sequer uma flexibilidade, uma margem de manobra, é afastado. Foi este o discurso que foi utilizado. Nem vamos analisar as situações e depois vamos decidir qual é que é a melhor medida. Vamos afastar, não tem documentos, vamos afastar. Ou tem documentos caducados, enfim, pelo menos é essa a leitura que eu retiro daquelas foram as declarações do Ministro da Presidência. E termino dizendo que o que eu gostaria de ver era uma operação, uma campanha de Portugal sempre justo, por exemplo. Nuno. Eu acho que quem está sob enfim, as pessoas que estão sob botas diferentes não estão sobre a mesma lei. É um problema que a Cecília Meirelles não percebe. Isto é, se há pessoas a quem podem fechar um centro comercial, deixá-las presas lá dentro para serem identificadas, e se há outras que naturalmente não há esse comportamento, e bem, essas pessoas de facto não estão sobre o mesmo quadro legal. Umas estão sobre um quadro legal em que são pessoas e outras estão sobre um quadro legal em que não são cidadãos, nem são consideradas pessoas pelo Estado. E depois há o problema, como dizia muito bem a Paula, das percepções. A questão é, nós atuamos sob as percepções para as impor ou atuamos sob as realidades sociais? E a realidade social que nós temos temos de facto imigrantes que são pagos abaixo do salário mínimo, temos de facto imigrantes que são escravizados, temos de facto imigrantes que não têm condições de habitação mínimas e de vida mínimas, e portanto o que nós devemos estar a atuar é sobre essas realidades, de modo a que essas pessoas tivessem direitos económicos, sociais e políticos e pudessem trabalhar nas melhores condições possíveis nesta sociedade. Porque também nas estatísticas reais se verificará que estas pessoas estão cá porque há trabalho e porque há necessidade. E isto é uma situação de facto. Nós temos uma população envelhecida, essa população envelhecida não responde a um conjunto vasto das questões laborais existentes e do trabalho existente, e os imigrantes vêm nessa condição, de querem melhorar a sua vida e simultaneamente há necessidade, porque em momentos de crise, por exemplo, quando a crise financeira aconteceu, a imigração baixou. A imigração não é um dado que vem cá para não fazer nada. E, portanto, eu não queria estar com este discurso economicista, mas é para dizer simplesmente o seguinte, que é, o que era importante e que um governo sério devia fazer era combater falsas percepções e dar direitos sociais, económicos e políticos às pessoas. Esta montanha que pariu um rato para o Chega a ver de ter uma pessoa porque não tinha os papéis é apenas para dizer que os imigrantes são nossos inimigos e que o governo é muito, muito firme e muito com muita ação em relação aos imigrantes. Portanto, é apenas uma coisa de tornar a sociedade portuguesa pior e tornar as condições de vida dos imigrantes piores. E é isso que garante que eles sejam explorados abaixo dos salários normais. Eu, de facto, também acho que a questão é... A ideia de que a política se faz com percepções é, de facto, um veneno da nossa sociedade atual. Isto é uma campanha, diz o Governo, que vai durar 6 semanas, que abrange várias forças de segurança, aliás, equipas mistas de forças de segurança, que vão até aos locais de trabalho, ou a ACT está envolvida para ver contratações ilegais, etc, etc. Mas isto para criar uma percepção de que Portugal é um país seguro e que a polícia está nas ruas a tratar da nossa segurança. Mas, claro, se não queriam que a percepção fosse que isto é um ataque aos imigrantes, não começavam com a primeira a ação mais relevante, ser precisamente esta, no Martim Moniz, onde identificaram 100 imigrantes e deteram um. O que mostra também a dimensão do problema que nós temos, que de facto é ridícula. Aliás, toda a operação tem números ridículos. Eu estava a ver o Expresso, que saiu há bocado, tem já alguns números sobre a operação, a primeira semana, e foram detidas mais de 100 pessoas. 85 delas por tráfico de estupefacientes, mas depois os outros crimes é condução sob efeito de álcool, posse de arma proibida
e a habilitação ilegal para conduzir. Portanto, o crime em Portugal é uma coisa terrível. Quer dizer, vê-se por estes números que realmente, pá, vivemos num país que isto é pior que o faroeste. E, portanto, há aqui, de facto, uma ideia de passar... Estava a ser irónico já agora, para não ver aí algum youtuber que não perceba bem o que eu estava a dizer. Mas há aqui uma ideia, de facto, de criar na sensação da opinião pública de que vivemos num país que está com problemas de segurança, para depois aplicar, de facto, políticas que até podem nem ser especificamente viradas para a questão da imigração, ou até podem nem ter uma componente racista. Até já dou isso de barato. Mas são políticas que impõem medidas securitárias, ou que vão tentar impor medidas securitárias que limitarão a nossa liberdade, a todos nós, independentemente da classe social ou da origem, que me assusta bastante. E, portanto, não creio que isto venha a trazer nada de bom. Mas, enfim, siga a operação e depois, no final, sempre quer ver os números do resultado disto. Daqui a 6 semanas, quando isto terminar, vai ser certamente... A polícia está a mandar para as redações, sempre que faz uma operação, comunicados e press releases, a anunciar o que fez, mas tudo aquilo que aparece até agora, de facto, acho que é de um país que até se vier a orgulhar da segurança que tem e da forma pacífica como vive. Podemos mudar de assunto? Eu quero declarar que tenho uma aguda percepção de sono. Nada. Tu, pá, sempre que fazemos isto cedinho, queixaste muito. Pá. És um notívago. Ora bem, Filipe Luís acusou o PS de ter deixado cair a máscara na questão da moção de censura do Chega à Madeira, porque alia-se ao partido de extrema-direita para tentar derrubar Miguel Albuquerque. Vamos ouvir. A Madeira pode ir novamente a eleições, com uma moção de censura que vai ser apresentada pelo Chega e com uma aprovação do PS. O que é que está de errado aqui? Há qualquer coisa de errado aqui, mas eu vou já começar a lembrar-me algures numas eleições dos Açores, em que a partir daí o PSD é massacrado permanentemente pelo PS, pela sua associação ao Chega nas ilhas, e agora o PS vai a reboque de uma moção de censura do Chega. O PS quer deitar abaixo o governo, pode abster-se da moção de censura do Chega e apresentar a sua própria moção de censura. Quer dizer, cai a máscara, não é possível. Isto não é sustentável. Quer dizer, não vale a pena dizer que não está a ser celebrado nenhum acordo do governo com o Chega, nem está a ser celebrado nenhum acordo formal, nem se está a assinar nada, nem sequer conversações, é apenas um voto na Assembleia. Mas o efeito político vai ser o mesmo. E vai ser um efeito político de, por muito menos, Mário Soares zangou-se com Vítor Constâncio quando aprovou a moção de censura do PRD em 1987, salvo erro. E, portanto, pode prejudicar o próprio PS. Quer dizer, é incompreensível. Nuno, lembras-te desta história do Mário Soares já agora? Acho que foi porque percebeu que Cavaco Silva ia ganhar as eleições, não foi bem? Mas enfim. Não, eu acho que... Bom, diz tudo o que possa... Não, já terminei. É bem-vindo nesta ocasião. Fala lá. Mas fala sobre o quê? Sobre a declaração de Filipe Luís. Epá, eu acho que a declaração não tem muito sentido. Quer dizer, é substancialmente diferente um governo formar maioria com o Chega para governar do que ambas as oposições, por razões diferenciadas, estarem de acordo com uma moção de censura a um governo que tem mais casos em investigação do que quilómetros quadrados das ilhas, não é? Portanto, aqui o problema na Madeira é a falta de apoio do PSD, a perda de legitimidade política do PSD ao longo de várias eleições. Portanto, aquilo que se verifica é o PSD não tem maioria para governar e as oposições não se entendem ou só se entendem sobre uma matéria, que é preciso mudar este governo e convocar eleições. Portanto, eu não vejo aqui nenhuma queda de máscara do Partido Socialista por votar uma moção de censura em relação a um governo. Aliás, moção de censura que parece que também diz mal do Partido Socialista. Vejo um pequeno expediente de derrubar este governo e de convocar já não sei quantas eleições há na Madeira, porque já perdi a conta, não é? E há aqui o problema principal, que é, de facto, a questão de Miguel Albuquerque estar a ser investigado, claro, e não desistir de estar agarrado ao poder, não é? E, portanto, até o PSD poderia ganhar eleições
como, aliás, uma facção do PSD Madeira está a tentar, que é correr com Miguel Albuquerque e concorrer com outro líder. Mas... Talvez o problema seja que o PSD está no poder desde do 25 de Abril, das primeiras eleições, não de 25 de Abril, porque, enfim, deve ter havido uma comissão administrativa. Faz há 50 anos, sim. Faz há 50 anos. São 48 anos de longa noite do PSD da Madeira. No... mas seja como for, de facto o PSD tem uma implantação muito grande lá e se calhar até poderá ganhar umas novas eleições, não sabemos. Mas há aqui, de facto, um problema ético de Miguel Albuquerque e assim é o problema fulcral que gira isto tudo. O PS está a aproveitar uma moção de confiança do Chega. Enfim, acho que é, de facto, o menos relevante na situação que lá se vive na Madeira. Paula? Não duvido que seja o menos relevante em toda esta situação, mas eu também não vejo, até me engajo com bons olhos. Café? O quê? Diz? Fé ou água? Não, é água, é água. Estes posicionamentos ao lado do Chega, depois de tanto parlapié sobre as linhas vermelhas e sobre aquilo que significa a demarcação em relação ao Chega. Portanto, e é isto que eu acho que é reprovável, esta ideia de façam aquilo que nós dizemos, cobramos para que façam, mas nós fazemos diferente quando nos convém. E enfim, isso eu acho que, de facto, isto pega-se. E esta colagem que enfim, que o PS defende, falando na autonomia, mas não nos podemos esquecer também que recentemente em Loures tivemos uma situação que é muito diferente, como é óbvio, porque estamos a falar de uma proposta em Loures, que é uma proposta de extrema-direita, na minha leitura, e aqui estamos a falar de uma vontade de fazer cair um governo do qual se é oposição e que se discorda de uma série de propostas e daquela que tem sido a atuação. Portanto, obviamente que existe essa diferença, mas tendo em conta todos os discursos que têm sido apresentados pelo PS e que, inclusivamente, foi muito insistente durante a campanha eleitoral no continente em relação a essa exigência que foi feita ao PSD, como é que, tendo a possibilidade justamente de fazer aquilo que o Filipe Luís diz no seu comentário, de apresentar a sua própria moção ou de até, enfim, abster-se, como é que opta por esta via, não mandando aqui ou não enviando a tal mensagem? A abstenção, neste caso, favorece o PSD. Mas podia apresentar a seguir a sua própria moção nesse sentido. E se o Chega se abstiver, o governo não cai. Mas o Chega disse que não se abstém, não é? Não sei. Pronto, disse que não se abstém. Para uma moção do PS, não sabemos, não é? Pronto, mas a questão há sempre a possibilidade. Acho sinceramente que é evidente que uma aliança tática e circunstancial com o Chega é algo que será criticável, admito que sim, mas comparar então com o caso de Loures, o caso de Loures, obviamente, que é uma coisa de apoio a uma medida de extrema-direita típica, não é? Aqui é um bocadinho mais discutível. Aqui é a oposição a ser oposição, mas tendo em conta todo o discurso que tem sido feito contra estas aproximações ao Chega, eu esperaria que, a existir essa vontade de derrubar o governo, que fosse o próprio PS a apresentar a sua moção e não ir à boleia da proposta do Chega. Depois, enfim, acho que aqui, mais uma vez, e acho que esta questão das próprias opções do Pedro Nuno Santos, enfim, da liderança do PS, são discutíveis, até tendo em conta o próprio artigo que António Costa, José Leitão e Pedro Silva Pereira publicaram no Público, com o título justamente em defesa da honra do PS, que, enfim, fala dos valores fundacionais, de uma série de questões, mais uma vez, palavras muito bonitas, mas que eu também gostava de trazer aqui a nota que o próprio António Costa, que se pronuncia na sequência do caso de Loures, foi ele que colocou no mesmo saco a extrema-direita e a luta antirracista. Portanto, ao colocar na mesma frase André Ventura e Mamadou Ba, dizendo que nenhum deles representa o sentimento do país. Portanto, isto aconteceu. Portanto,
estas manobras do PS em relação ao Chega não vêm de agora, e eu acho que não se pode isentar de responsabilidades neste processo que eu entendo que existe de uma certa higienização deste enlamear da política nacional. Acho que o PS está a contribuir para isso com estas retóricas que depois, na prática, acabam por ter sentidos diferentes daquilo que tem dito. Pronto. E era isto é isto que eu quero dizer em relação a este caso. Isto está muito bem dito. Ora, então, passemos a outro assunto. Jorge Silva Carvalho considera prematuro falar de uma intervenção de Portugal em Moçambique. Lá ouvir isto. Coisa extraordinária. Portugal, nomeadamente do lado do Bloco. O Bloco que traz a todo momento a questão colonial, até um bocadinho às vezes à força, digamos assim, para o discurso cotidiano, está a defender uma intervenção quase unilateral, ou pelo menos aparenta ser o espírito da intervenção que o Bloco teve, para que Portugal, antiga potência colonial, que deve ter muito mais cuidado que qualquer outra potência, qualquer outro país na relação com Moçambique, a defender precisamente uma tomada de decisão de algo que ainda está longe de ser provado. Obviamente que os resultados eleitorais e aquilo que é a perfeição e a certeza desses resultados devem ser mantidos. Havendo fraude, deve haver de alguma forma possibilidades de intervir e de matizar a situação. Mas nós não nos podemos esquecer o que é Moçambique. Moçambique é uma economia muito frágil. Moçambique, João, tem 3 coisas que o unem como país. Tem a língua portuguesa, tem as Forças Armadas moçambicanas, que apesar de tudo são verticais a todo o país, e tem a Frelimo. A Frelimo é o único partido nacional de Moçambique. A Frelimo, por todos os defeitos até do pós-independência e da guerra civil, a Frelimo tornou-se quase uma espécie de estrutura da administração pública de Moçambique. Quer a gente goste, quer a gente não goste. O que acontece é que a Frelimo hoje é uma das colunas vertebrais de Moçambique. A Frelimo consegue, num partido, que é ainda por cima, a Frelimo neste momento é um partido em franca mudança, elegeu pela primeira vez alguém que nasceu depois da independência, o ex-governador Daniel Chapo. É um homem que, à partida, não esteve envolvido, não se lhe é conhecida nenhuma envolvência em situações que afetaram, por exemplo, este governo, o governo Nyusi e o governo anterior. E a Frelimo está aqui num processo de transmutação importante. Isso não quer dizer que se justifique qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de situação. O que eu estou a dizer... Ora bem, Paula, como é que vês esta situação em Moçambique? Estamos a falar do meu país, no caso, e onde ainda tenho a maior parte da minha família e vou acompanhando a situação, sobretudo por essa via, portanto, por aquilo que partilhamos no grupo de família, no grupo WhatsApp de família, e também acompanhando as notícias e, sobretudo, redes sociais, que é onde é possível, do meu ponto de vista, ter uma leitura mais abrangente daquilo que está a acontecer, portanto, para além daquela que tem sido a cobertura mediática, que acho que é muito parcial, portanto, que esta movimentação vive-se muito a partir da mobilização que está a ser feita nas redes sociais. Mas eu começo por assinalar que este foi um dos poucos comentários em televisão que eu vi sobre a situação em Moçambique e, enfim, por isso é que eu acho que ele tem essa relevância. Mas é interessante que Jorge Silva Carvalho, ao mesmo tempo que sugere que uma intervenção portuguesa em Moçambique pode soar a colonialite, e eu concordo, indica que um dos fatores de união nacional é a língua portuguesa. Portanto, com colonial é esta perspectiva. Portanto, porque é que ser a língua nacional, com tantas línguas, ou a língua oficial, com tantas línguas nacionais que existe, é visto por ele como sendo um dos fatores de união. Ele saberá porquê. Seja como for, eu sou da opinião que Portugal já estragou demasiado no passado e que cabe a Moçambique, enquanto Estado independente, ultrapassar os seus próprios desafios, com as dores de crescimento que isso implicar, sendo que eu acredito numa estabilização, que aliás já parece estar a acontecer. Sobre a análise da situação moçambicana em concreto, mais uma vez, eu recomendo que quem queira fazer uma leitura mais abrangente, que tente perceber quem são estas vozes que têm aparecido a nível de sociedade civil, não apenas o Venâncio Mondlane, que foi o candidato que reclama e que reclama a fraude eleitoral, sobretudo ele, e que tem vindo apelar as pessoas para pararem, para paralisarem, para entrarem em greves e para também se manifestarem. Há uma convicção de fraude eleitoral,
que aliás surge um ano depois das autárquicas, em que comprovadamente houve fraude e que inclusivamente houve repetição da votação em alguns distritos, e fala-se mesmo, na sequência dessas autárquicas, de uma negociação da Frelimo com a Renam. Portanto, Frelimo é o partido que governa desde a independência, a Renam tem sido o principal partido da oposição. E há esta ideia que se instalou de que a Frelimo, na sequência dessa tal fraude eleitoral no ano passado, que entregou algumas autarquias à Renam, negociou isto, para que a oposição ficasse silenciada. E é importante dizer que Venâncio Mondlane, portanto, esta figura que está aqui a mobilizar todos estes protestos, é o candidato que militava na Renam, que inclusivamente tinha assento parlamentar, estava na Assembleia Parlamentar, na Assembleia Nacional de Moçambique, que antes já tinha estado no MDM, que é o Movimento Democrático de Moçambique, é o outro partido da oposição, e que foi afastado da corrida à presidência da Renam. Portanto, que era isto que se estava, de alguma forma, a vislumbrar, era esta a expectativa, que Venâncio Mondlane tivesse concorrido às presidências na Renam. Mas, tendo em conta estas jogadas de bastidores de que se fala, isso não aconteceu, ele foi afastado da corrida e, na sequência, também abdicou do seu lugar na Assembleia Nacional. E isto acabou por, de alguma forma, criar esta imagem, reforçar esta popularidade que ele já tinha junto do eleitorado, que vê nele uma diferença em relação àquela que tem sido a prática dos governantes, que ficam agarrados ao poder. Este não está agarrado ao poder, esta é a leitura que se tem, quer de facto fazer alguma coisa por nós. Abdica de privilégios para isso. E eu termino só dizendo que esta ideia, portanto, que estas leituras acho que são importantes, mas esta ideia de que a Frelimo está numa mudança por ter colocado como candidato a alguém que não fez parte das lutas da independência, que não tem essa memória vivida, acho que é, para mim, descabida. Aliás, durante a campanha eleitoral, o próprio Chapo foi muito criticado por usar os meios do Estado, nomeadamente helicópteros, para se deslocar a fazer campanha eleitoral. Portanto, se esta renovação estivesse de facto a acontecer, nós não estaríamos a viver esta situação. E, aliás, basta ouvir os dirigentes da Frelimo para perceber qual é que tem sido o seu posicionamento. E depois, só para terminar, se quisermos ver a Frelimo como espinha, como coluna vertebral do país, isso obriga-nos a reconhecer que essa coluna está fraturada, está mesmo fraturada. Mas, enfim, eu acredito que o país encontrará o seu caminho e ele não passa por uma intervenção de Portugal. Nuno. Bom, eu tenho algumas dúvidas e, estranhamente, algumas concordâncias com a intervenção deste antigo elemento dos serviços secretos. Quais são as minhas dúvidas agora em relação à intervenção da Paula? É, de facto, um país colonial, as suas fronteiras têm a ver com o colonialismo, não é? Isso é absolutamente visível em África. Não foram os próprios que estabeleceram a régua, esquadro, as fronteiras dos países colonizados. Foi a colónia, portanto é natural que esses aspectos acabem por formar o conjunto dos quais a língua portuguesa, que provavelmente não será muito falada em muitos sítios, é um desses aspectos. Mas essa é uma dúvida, isto é uma afirmação de que estas nacionalidades são em grande parte, por um lado, fruto da luta pela independência dos povos que a compõem, mas também fruto das fronteiras coloniais que foram anteriormente impostas pela potência colonial. E daí vem a segunda questão, que é a questão da facilidade com que o Bloco embarca nesta questão do intervencionismo pela democracia. É muito cedo. É muito cedo para palavras com tantas sílabas. Não, é difícil. Vou tentar seguir o anticonstitucionalissimamente, não é? Vou tentar palavras maiores. Que é estas intervenções externas pela democracia, que é o apoio à Ucrânia com armas, para a sua defesa, o apoio à NATO, essas questões todas. Eu acho que aqui a grande questão é o apoio a que os moçambicanos possam encontrar uma solução em relação a este diferendo. E o apoio a que consigam encontrar uma solução pacífica em relação a este diferendo. Obviamente que a história de Moçambique é conturbada, até porque os partidos da oposição muitas vezes não eram expressão apenas
da vontade dos moçambicanos. Isto é, a Renamo combateu com o apoio da África do Sul. É preciso perceber como é que surgiram grande parte dessas oposições. Não era apenas porque a Frelimo podia estar corrompida, era partido único, etc., mas também no quadro da Guerra Fria e no quadro do apoio com que determinadas potências, nomeadamente europeias e americanas, e a África do Sul e o Apartheid, deram à oposição em Moçambique. E, portanto, essa oposição nunca foi apenas um quadro de expressão democrática. Mas é óbvio que tem que haver formas desta democracia funcionar e de quem ganha as eleições ganha, quem perde, perde, sem que isso signifique que quem ganha ou quem perde seja abatido a tiro, que é um problema que é um problema substancial, porque nós temos visto nesta onda de violência um crescimento dos mortos de manifestantes, mas também agora em Quelimane linchamentos e mortes de elementos da Frelimo. Portanto, é preciso, do meu ponto de vista, a única coisa que as pessoas podem ou devem desejar é de facto que os moçambicanos entre si consigam arranjar uma solução. Eu acho que, no essencial, a intervenção do Jorge Silva Carvalho é sensata e aponta para uma posição que eu acho que Portugal, ou seja, uma posição de não intervenção e até de uma exigência de comportamento discreto nesta questão moçambicana e deixar que os moçambicanos evoluam e vão fazendo o seu trabalho de forma a conseguirem uma solução para isto, mas de facto temos que ter consciência que é muito diferente um país que foi potência colonial começar a comentar, a intervir, a tentar influenciar o andamento do clima político de um país que andou a governar durante 480 anos, porque a memória das pessoas não vai achar isso sempre como uma intervenção ilegítima e pode mais perturbar e prejudicar e provocar até mais mortes do que ajudar. Portanto, nesse ponto estou completamente de acordo. Mesmo na questão da língua portuguesa, eu recordo um discurso do Amílcar Cabral, pouco antes de morrer, em que dizia que a única coisa boa que Portugal tinha dado às colónias tinha sido precisamente a língua portuguesa, até por causa da questão que o Nuno levantou. Apesar de tudo, dadas as diferentes nacionalidades que existem dentro de alguns destes territórios, nomeadamente Angola e Moçambique, cujas fronteiras foram desenhadas só no século XIX, né, e a régua e o esquadro, acaba por haver várias nações, entre aspas, ali dentro. E, portanto, há aqui, de facto, um papel e sobretudo, também para a comunicação com o exterior, é mais fácil ter uma língua europeia, e isso para os negócios é importante, do que alguma língua local que depois cá fora ninguém conhece e nem sabem traduzir, embora hoje em dia isso não seja a mesma situação de 1975 também, como é óbvio. Mas, portanto, acho que no essencial ele está correto, mas compreendo aquilo que a Paula diz. Acho que, de facto, por um lado, logo no início ela anunciou há uma parcialidade naquilo que aparece na comunicação social, que não houve os vários lados da questão na Comissão Social Portuguesa, não é? E que, portanto, que nos tira dados provavelmente preciosos para termos um juízo mais sustentado sobre esta questão. E a mim também me preocupa, percebo a legitimidade dos protestos, percebo toda a atenção e todo o historial que a Paula aqui resumiu, justifica esta explosão social que está ali a acontecer, compreendo isso tudo. Mas também, quando vejo no YouTube o discurso do Venâncio Mondlane, fico preocupado com o perfil de discurso que ele representa, porque não me parece propriamente um discurso engajado à defesa dos direitos das pessoas. Há ali uma agressividade que ultrapassa a questão da luta política e que me preocupa um bocadinho. Portanto, não fico muito confortável. Mas, enfim, não sou moçambicano, não tenho que meter... Tem que esperar que as coisas evoluam e que rapidamente, e tenho esperança que rapidamente se encontre uma solução que contente todas as Olha, eu em relação a isso quero só dizer que eu tenho profundas reservas em relação a Venâncio Mondlane, profundas, que têm que ver com as suas alianças à Igreja Evangélica e as suas amizades internacionais. Portanto, que a pessoa apressa sempre a saudar pessoas como Bolsonaro, como Trump, portanto, e como é óbvio,
eu vejo isso como notas de muita apreensão, a juntar justamente a esse tom mais belicista que ele usa nas suas comunicações. Portanto, para mim, mas eu também não estou em Moçambique, não estou a viver em Moçambique, portanto, respeito bastante aquilo que as pessoas que lá estão têm dito e quais é que são as sensibilidades em relação a esta necessidade de mudança, mas tenho muitos receios em relação a uma viragem para alguém com este perfil. Muito bem, vamos então à nossa rubrica Papel Selado. Ora bem, e a Paula escolheu para Paula. Paula escolheu para Paula. Paulo escreveu. A Paula escolheu para a paulada. Ora bem, a Paula escolheu para esta rubrica Papel Selado as declarações do primeiro-ministro francês, Jean-Pierre Raffarin, espero ter dito bem, com pronúncia absolutamente parisiense, sobre precisamente... Ex-primeiro-ministro francês. O ex-primeiro-ministro francês, claro. Peço desculpa, é do adiantado da hora. Enfim, ele faz o comentário precisamente sobre a África e os africanos. Cá está, uma potência colonial a dizer à África como é que se deve governar. Paulo, podes resumir o que é que ele diz aqui assim, se faz favor? Há a primeira parte, e eu até assinalei aqui algumas frases que, enfim, me deixaram assim, com as tranças em pé, digamos. Porque todas estas, enfim, todo o texto, até a parte em que ele depois fala da política interna francesa, porque a entrevista está dividida em 2 momentos, nós continuamos com colonialite, não é? Com aqui uns tiques colonialistas, e eu achei extraordinário que em 2024 alguém venha defender um projeto multilateral de desenvolvimento de África, dito que é no interesse dos africanos, mas sem os africanos. Portanto, por muito que diga, e tal, os africanos, e, obviamente isto vai ter uma liderança africana, mas quer dizer, o pensamento, a proposta de intervenção é uma proposta que Jean-Pierre Raffarin entende que tem de vir de fora. Portanto, porque os africanos não têm esta autonomia e não têm este pensamento para eles próprios encontrarem as soluções para os seus problemas. Portanto, para mim é esta visão que está escarrapachada nesta entrevista. Depois acho também interessante o pensamento de dizer que se um país sozinho for intervir, é visto como neocolonialista. Então o que é que nós fazemos? Juntamos vários países e isso resolve o problema. Portanto, ele diz que vem a Europa, vem a Ásia, eventualmente virá a América também. Para quê? Para dar aos africanos os meios, as ferramentas para o seu desenvolvimento. E depois ainda diz uma coisa fantástica, que é dar as ferramentas, mas sem dar a impressão de que tudo está a ser feito por uma vontade política interessada. E eu não sei o que é que isto significa. Portanto, é que vamos lá enganar. Diz? Significa ilusionismo, não é? Não é. Na prática, não sei. A gente manda, mas finge que não manda, não é? Pronto, então bora lá enganar os africanos, que coitadinhos, não percebem nada, nem sequer vão ter acesso a estas pataquadas colonialistas que eu estou para aqui a debitar. Parece ser este o pensamento, porque a malta, claro, não tem acesso a jornais, essas coisas. Agora, este assalto à África, não é, que tem sido recorrente ao longo da história, e os franceses estão bem instalados, até na própria entrevista ele fala nas empresas que estão presentes no continente, fala inclusivamente nos recursos energéticos, porque é nessa área que estão muito ativos, não é? Mas pelos vistos querem mais, não é? Portanto, não chega. E então, Jean-Pierre Raffarin entende que Portugal é o parceiro ideal para isto. Isto também acho delicioso. E diz mesmo o seguinte, isto é mesmo de uma arrogância, se os franceses e os portugueses não forem capazes de o fazer, isto quer dizer que é uma tarefa impossível. Isto é delicioso. Acho certa injustiça não ter colocado os ingleses também no barco, não é? Isto agora do Brexit, já sabes como é que é. E depois lá está, o orgulho colonialista está mesmo escarrapachado nesta entrevista, em que se diz mesmo, e isto também acho deliciosa esta afirmação, que os nossos povos desenvolveram o gosto por África. Então, hoje alguns países estão interessados, ele faz esta diferença, estão interessados no bem de África, mas não no gosto por África. Portanto, ele tem esta narrativa. Então diz que portugueses e franceses têm isso em comum, o gosto por África. E é isto que vai fazer a diferença
em todo este processo. E depois diz outra coisa, que é: a Europa não será feliz se a África continuar infeliz. A avaliar todo este cerco, a entrada de africanos no continente europeu, isto é mesmo, deu muita vontade de rir, ao mesmo tempo que me enervou profundamente ler esta entrevista, devo confessar. Mas, enfim, é o colonialismo aqui em todo o seu esplendor. Nuno, avança. Não, eu acho fantástico, dado as provas dadas pela Europa no continente africano, nomeadamente os genocídios perpetrados. Veja-se o caso do Congo e o caso da Bélgica, do Reino da Bélgica, não é? Isto é, dos milhões de pessoas que foram mortas, da escravatura, etc., que a Europa venha pretender novamente, pelo bem dos africanos, salvá-los, não é? Salvá-los deles próprios. Há uma anedota, havia uma série de anedotas a seguir à independência de Moçambique, que eram as anedotas do Samora Machel, e há uma que eu acho graça, particularmente. O Samora Machel era uma pessoa muito inteligente, com uma grande intervenção e com uma grande capacidade política, mas os colonialistas arranjaram um conjunto de anedotas para minimizá-los. Mas algumas tinham alguma graça. Eu acho uma particularmente engraçada, que é: acabaram as diferenças entre brancos e negros, somos todos azuis, azuis claros à frente e azuis escuros atrás. A questão aqui é que a estrutura deste texto é a estrutura colonial. É a pretensão de salvar a África dos africanos a partir dos europeus ditarem quais são as regras do seu futuro, e dizendo que esta é a única forma da Europa ser feliz, é os africanos serem felizes, porque assim não vão emigrar. Esta é a questão que está aqui deste discurso. Portanto, este discurso é o problema, não é a resolução de nenhum problema, porque a África está nesta situação, numa situação de que há um não desenvolvimento em resultado da destruição de séculos de colonialismo que teve, e em resultado das guerras subsequentes, que muitas vezes foram alimentadas pelas potências europeias. E depois isto também colhe em outras camadas, isto é, há muito o discurso da necessidade de aquilo que em inglês se chama white saviors, não é? De haver sempre um branco que pretende salvar um conjunto de negros. E, portanto, tudo isto é problemático, mas a Paula já, enfim, esta hora da manhã, fez melhor do que todos nós a desenvolver sobre este artigo. Olha, só tenho mais uma referência, esqueci-me de referir, que há sempre um pretexto, não é? Há sempre uma justificação, neste caso é o terrorismo. Portanto, como os africanos, supostamente, a empregabilidade dos jovens agora é o terrorismo, é preciso intervir. E há aqui um ponto que é a França está a ser escorraçada das antigas colónias, e está a perder poder, e, portanto, está a tentar... Aliás, é curioso, porque estamos a falar, passou agora o 11 de novembro de 75, que é a data da independência de Angola, que marca, no fundo, simbolicamente, não realmente, mas simbolicamente, o fim dos impérios coloniais europeus em África. E é curioso que o colonialismo de facto caiu, mas o neocolonialismo persiste e resiste e vai recuperando terreno em algumas áreas. Por outro lado, também há muitos economistas que dizem, claro que as previsões dos economistas são sempre uma coisa que nunca acontece, é pior que a meteorologia, mas muitos economistas prevêem que a África e o Sudoeste Asiático serão as zonas do mundo onde vai haver maior crescimento económico nos próximos tempos. E isso significa que para quem tem dinheiro agora, e em grande parte são os Ocidentes, e depois também a China, a Indonésia, o Brasil, assim, grandes potências económicas, estão a tentar investir e a dominar aquilo que pode vir a ser um grande negócio. E, portanto, há aqui também muitos interesses económicos envolvidos e que, de facto, depois levam a esta paternalização. Eu já nem lhe chamo... até lhe posso retirar a carga colonialista que temos estado a falar. Mas esta atitude paternalista é logo à partida uma definição de poder. Nós vamos lá investir, mas quem controla tudo vamos ser nós. Não é? E, portanto, isto
isto de facto, esta competição pelos recursos africanos, que é o que no fundo, como parece, continua a estar em cima da mesa, é lamentável e revela um estado da humanidade que não é tão evoluído como eu desejaria no século XXI. Ok, querem dizer mais alguma coisa? Só uma coisa que tu estás a dizer, e eu acho que tens toda a razão, isto é, este discurso, supostamente sobre o terrorismo, tem mais a ver com a Rota da Seda chinesa, não é? E com uma reação à Rota da Seda, do que propriamente com uma preocupação da pacificação do continente africano. E assim encerramos as hostilidades por hoje. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.